Oi, gente, estamos aqui no podcast da UES. Estamos aqui com 2 convidados super especiais, o pastor Eli e o pastor Paulo. E aí? Muito bem. Olá, pessoal. Eu sou o pastor Eli Barbosa. Obrigado, Dora, por receber a gente aqui. Obrigado ao West Travel por abrir esse espaço para a gente conversar um pouco. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e trabalho com viagens há 16 anos, com caravanas. E com o pastor Paulo a gente já teve algumas experiências aí e estamos sonhando com outras também. É verdade. Eu sou o pastor Paulo, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Metropolitana em Campinas. Sou descendente coreano e apaixonado pela cultura desse país. Já viajamos com o pastor Eli, tivemos ótimas experiências em Israel, Egito, Dubai, fizemos um monte de coisa legal. E nós estamos sonhando em fazer uma viagem que é o que nós estamos chamando Subimos o Monte Sinai. Subimos o Monte Sinai, Deus. quase não cheguei lá, né? Ou quase não voltei de lá, mas foi muito legal e a gente está pensando em vários sonhos das quais a gente pode falar um pouquinho aqui. Vocês estão planejando uma viagem pra Coreia, né? É verdade. Pra esse ano? Pro ano de 2026. Ano que vem. 2026. É, Ai, ano que que legal. vem. Da onde surgiu a Nossa, já é ideia? ano que vem, né? Tá aí, Olha. tá aí. Da onde surgiu a ideia de fazer uma viagem pra Coreia? Olha, eu vou falar da minha parte, Tá aí bom. o Eli falar a parte dele. Eu já fui para a Coreia já inúmeras vezes e para mim sempre foi uma experiência especial, porque se trata da terra dos meus familiares, dos meus pais, dos meus avós. E eu sempre tive um contato muito estreito com a cultura, né? Para você ter uma ideia, a primeira língua que eu aprendi a falar foi a coreana, não foi Ô, louco. a língua portuguesa, mesmo sendo brasileiro nascendo aqui. Então, muito imerso nessa cultura, então sempre tive muito interesse em cultura coreana, história coreana, coisas que nós temos contato aqui no Brasil, mas de forma muito superficial por meio das produções, os doramas, os K-pops, né, as músicas. Então, a ideia dessa viagem de levar pessoas para conhecer a Coreia é que as pessoas conheçam a Coreia de verdade, né? A sua riqueza cultural, o mundo culinário coreano, né? E tudo aquilo que é mais ou menos a base daquilo que as pessoas veem nas produções, tanto de séries, produção de cinema. Então, com uma pegada assim bem de imersão mesmo, de experiência cultural, de ver as pessoas, de ir em lugares importantes e interessantes. E a cultura asiática é completamente diferente, né? A gente costuma dizer que o asiático ele é meio que o oposto do ocidental. É muito Então, a forma de pensar, a estética é um mundo totalmente diferente. Então, você coloca um brasileiro lá em Seul, em Tóquio, ele vai se sentir meio que um peixe fora d'água. Tudo muito diferente, um mundo altamente tecnológico, tem padrões de valores que são meio que diferentes ou com ênfases diferentes, questão de respeito aos mais idosos, questão de um certo tipo de relações mais contidas, né? Nós brasileiros somos muito efervescentes, muito sanguíneos, os asiáticos são mais contidos, tal. Tem outras maneiras de expressar sua raiva e sua ira que não a do brasileiro. Então tudo isso faz com que a experiência e conhecer essa cultura seja interessante, e isso sempre enriquece a nossa experiência. Então, nesse sentido, a parceria que nós estamos fazendo com a Peregrinos, com o pastor Eli, é porque eu tive a mesma experiência, só que, né, indo para Israel, Egito, Dubai, e o pastor Eli, ele tem uma fórmula aí mágica que faz com que a gente possa... Depois você me conta. Não, eu tô contando agora. Ele nos ajuda a fazer um mergulho assim profundo nos lugares que a gente vai, sempre nos dando um apoio muito bom, né, um incentivo muito legal, e eu acho que essa mistura vai ser uma mistura muito boa que vai fazer com que as pessoas tenham um entendimento de uma Coreia diferente e, olha só, muito melhor e muito mais colorido, muito mais vibrante do que aquilo que as pessoas estão acostumadas a ver nas telinhas da televisão. Que legal. É interessante que a minha perspectiva para a Coreia, ela não era essa perspectiva há alguns anos atrás, porque agora a Coreia está em alta, né?
com toda a parte da Sim. cultura pop, com toda a parte das produções artísticas, músicas, né? Enfim. Isso mesmo. Então, tá em alta. Mas eu tinha uma curiosidade que era muito mais relacionada com a história da igreja da Coreia. Aham. E a gente sempre pensava em fazer algo, fazer uma viagem que muitas pessoas já fazem, nessa perspectiva de visitar as igrejas e tudo mais e tal. E quando a gente começou a conversar um pouco sobre essa ideia de fazer Coreia, o Paulo, ele trouxe uma proposta muito mais atualizada, uma proposta, sim, contemporânea, linkada com o que está acontecendo nos dias atuais do interesse do povo, do interesse das pessoas pela Coreia. Então, é verdade que eu tenho curiosidade sobre a culinária. É Claro. verdade, eu tenho. E eu quero ver vocês comendo Não. certas coisas lá. Não, sim, eu não vou fazer nenhuma promessa aqui. mas eu tenho esse interesse, mas eu tenho muito interesse também por esse perfil que você trouxe aqui, desse disparate entre Ocidente e Oriente, Sim. né? Desse comportamento. É interessante que muitos brasileiros, dentro do nosso contexto evangélico cristão, fazem caravanas, por exemplo, os pastores fazem muitas caravanas para a Coreia, para ter uma imersão espiritual, visitar igrejas, aprender sobre crescimento de igreja, sobre discipulado, sobre revitalização. Mas o que eu percebi é que, tendo uma programação assim, sobra muito pouco tempo para as pessoas que estão indo conhecerem realmente o país e não somente a igreja. Eu sou pastor, né? Eu sei da necessidade e é muito válido esse tipo de viagem mais focada na formação ministerial das pessoas, mas quando eu pensei nesse projeto junto com ele, nós estamos pensando num projeto muito mais amplo, que jovens podem participar, que crentes, né? Eu vou nas igrejas pelo Brasil e todo mundo, depois do culto, vem e pergunta se eu assisto tal dorama, né? O que eu acho? Como se, né, eu fosse o especialista em cultura pop coreana. Mas as pessoas têm esse interesse e as pessoas são cativadas por toda a estética, por como as narrativas são construídas, porque você vê as produções do Brasil, americanas, elas são diferentes daquilo que nós temos lá. Mas por que é diferente? O que está por trás? Tem todo um aspecto cultural, histórico. Dessa Coreia, que em termos históricos é muito parecido com Israel. Israel tem milênios de história. 5.000 anos nas costas. Os coreanos também têm 5.000 anos de história. Os chineses também têm 5.000 anos de história. Então é muito tempo, muita bagagem acumulada. E você imagina, num pedacinho de país que é menor do que o estado de São Paulo, você tem lugares que pessoas viveram há 2, 3 mil anos atrás, construíram coisas, né? Pontos que são reconhecidos pela Unesco, pelas Nações Unidas como patrimônio imaterial, como patrimônio da humanidade. E eu creio que esse tipo de imersão, que não é algo que a gente consegue fazer todo ano, para muitas pessoas que vão, vai ser uma oportunidade na vida. Sim. É verdade. Então, vai ser a oportunidade de você imergir num país que é pop. Que tá na crista Na da onda. crista da onda. Quando eu era moleque, quando eu ia para a escola, as pessoas nem sabiam onde era a Coreia. As pessoas me chamavam de japonês, né? Hoje, ser coreano é chique, tal, tá na moda, né? Não sei se tá na moda, mas não tem aquele negócio de, não sei o que é, Todo mundo né? quer ser coreano hoje em dia. Não sei. Né? Eu tenho certeza que a Dora tem vontade de ir para uma viagem, uma caravana como essa. Não, eu tô muito afim de ir pra Coreia. Minha- Eu falei eu- até pro meu pai que eu quero ir nessa caravana. Olha aí, eu tenho 2 filhas, uma de 15 e de 11, que já se escalaram. Elas querem ir para a Coreia. Não, é muito legal, muito legal. Eu fiz uma amizade coreana no passado, Uhum. que ela veio lá de Seul. Veio não, né? Ela mora em Seul. Aham. Meu, é muito legal. Conversar com ela foi uma quebra de cultural. Eu falava umas coisas do Brasil, ela falava, meu Deus, como assim é assim no Brasil? E ela me falava umas coisas da Coreia, eu falava, meu, como assim a Coreia é desse jeito? Eu achei muito legal. Muito legal. E os coreanos gostam dos brasileiros. Primeiro por causa do futebol, por causa da cultura brasileira, mas tem algumas palavras específicas que estão dentro do vocabulário coreano que os coreanos aprenderam do Brasil, por exemplo. E a nossa expressão tá bom, sabe quando a gente fala que tá bom? É uma expressão que os coreanos usam. E os coreanos usam, não sei porquê, eles ouviram
algum brasileiro falar que é um negócio afirmativo e eles usam até hoje. Né? É como a gente usa algumas expressões em inglês, eles usam uma expressão brasileira. Eles usam. Fora toda a paixão que os coreanos têm pelo futebol, né? Eles olham para o Brasil como um país grande, como um país com diversidade, com natureza. Então, o sentimento de interesse é mútuo. Então, os brasileiros são muito bem recebidos na Coreia. E agora, para minha felicidade, os brasileiros também sentem esse interesse, essa conexão com um país que está, assim, rigorosamente do outro lado do mundo. Uau. O ponto mais distante do Brasil, mas que, por meio da tecnologia, nós temos essa conexão que está cada vez mais intensa. Agora eu vou fazer uma pergunta para o pastor Eli. Como que é essa experiência de viajar em grupo, fazer caravanas, liderar algumas caravanas, como é que é? Olha, eu sou suspeito para falar porque desde muito novo, é engraçado que eu conheci a West Travel quando minha esposa estava grávida da Sara. A Sara vai fazer 16 anos. Nossa. Então eu conheci o Biratã, o Danilo, e a gente começou a sonhar viagens e fazer caravanas. Mas eu trago na minha lembrança algumas caravanas, assim, pro Play Center. Já foi Play Center? Ixi, todo ano. Fazia eu ia. caravanas pro Play Center com amigos, no bairro, com a igreja. Fazia caravanas para Brotas, fazia esportes radicais. Mas tudo isso diminuto perto das experiências que a gente vive das caravanas, que tem sido assim, algo muito legal que a gente teve a oportunidade de fazer em 2023, né? Nós estivemos juntos. Então, a experiência de viajar em caravana, para mim, tem sido algo muito, muito joia, muito legal, porque a gente conhece pessoas. Para quem gosta de estar com gente, com realidades diferentes, com características diferentes, e não é algo que é voltado somente... então você é pastor, então você viaja só com evangélico. Não. Tem sido um privilégio conhecer pessoas de outras religiões que pensam diferente da gente. E no meio da jornada, enquanto nós estamos passeando, a gente vai tendo a experiência de chorar junto com alguém que está sofrendo por situações aqui, que está no Brasil, de sorrir e vibrar com outros que estão celebrando. Então, as minhas experiências com caravanas têm sido realmente algo que marcou e mudou a minha vida. Se eu puder, eu passo a vida fazendo caravana. Mas é um ambiente que fica muito familiar. Então, naqueles dias, vira uma família. Total familiar. O WhatsApp é como se fosse o WhatsApp do grupo, fica o WhatsApp da família. É bom dia, boa noite para tudo quanto é canto. A gente canta parabéns junto quando tem algum aniversariante. Quando tem alguém que, por exemplo, passa mal, porque isso pode acontecer no meio da viagem, todo mundo fica preocupado, né? Aconteceu isso lá na nossa viagem em Israel. Todo mundo fica preocupado, todo mundo fica conectado. E a experiência de você visitar um lugar, eu acho que junto com outras, é muito diferente daquela experiência solo. Sim. Que também tem o seu valor, mas é muito diferente. Parece que é mais rico, você é acrescentado de muitas outras percepções que você não tem, e a experiência fica mais ampla, né? Fica muito mais gostoso. Realmente, essa proposta, eu acho que o Biratã, ele é um dos precursores aí dessa experiência de caravanas, né, no Brasil. É algo que foi um grande presente. Então, tem muitas pessoas que têm dificuldades de fazer essa viagem solo, né, Paulo? Por dificuldades com relação à língua ou até mesmo à organização de questões aéreas, questões de hospedagem, ou até mesmo um guia, alguém que traz as explicações. Então, a caravana, ela traz assim, um pacote completo de benefícios para uma viagem que pode ser cultural, pode ser religiosa, pode ser de férias, pode ser turística, mas eu amo. Isso é algo que... E a gente está aqui pensando e sonhando com mais viagens. É muito legal viajar em caravana. Eu acho que eu já fui em umas 3 da US, né? Para Israel e para o Egito, Dubai. E realmente cada caravana é uma experiência completamente diferente. Você pode estar indo para os mesmos lugares, só que o que você sente, as pessoas que você conhece são realmente completamente diferentes. E faz você crescer um pouquinho mais cada viagem que você faz. É verdade, Eu acho isso muito verdade. bom. E isso que a Isadora falou
tão verdade que tem pessoas que elas vão para Israel todo ano, Uhum. por exemplo. Já virou um evento já? Eu acho que a Coreia, a gente está lançando Coreia em breve aí, a gente vai deixar mais pro final falar sobre isso, mas eu acho que a Coreia, Paulo, vai ter gente que vai querer voltar, viu? Não vai ser aqueles que terão experiência única, como você falou, mas eu acho que vai ter gente que vai querer voltar para ter novas E experiências. você sabe que isso é muito verdadeiro, porque tem sociedades, tem lugares que não mudam. Por exemplo, você vai para Israel, vai ser aquilo, não vai, a Torre de Davi não vai mudar de cor, né? As ruas vão ficar daquele jeito. Mas a Coreia, como outros países, por exemplo, Tóquio, esses países mais cosmopolitas, muda numa velocidade tão rápida. Por exemplo, a última vez que eu fui para a Coreia, menos de 10 anos. Se eu for hoje, vai estar totalmente diferente em termos de pessoas. Por exemplo, há 20 anos atrás, quando eu ia para a Coreia, eu não encontrava estrangeiro direito. Hoje, você só encontra estrangeiro. E se você der bastante sorte, você vê um brasileiro lá, Olha aí. né? Com a camiseta da seleção brasileira, e isso ficou muito normal. Então, essas mudanças são mudanças que as pessoas conseguem perceber quando vão para esses lugares, inclusive a Coreia, de forma frequente, mas o frequente acaba se tornando em experiências novas. Uhum. É verdade. Muito legal. Pastor Paulo, me fala algum lugar extremamente legal para se conhecer na Coreia. Cara, a Coreia tem muitos lugares legais e diferentes, Sim. né? O principal lugar é Seul, que é a capital, né? Que é a capital da Coreia por mais de 500 anos. Então, você imagina a quantidade de coisas para ver, o acúmulo de coisas culturais e também a experiência de uma capital que já é uma capital mundial. Então, nós tivemos pesquisas aí de algumas agências que lidam com turismo, elencando o Seul como a primeira grande cidade, a cidade mais visitada ou que as pessoas têm um interesse maior por visitar. Então, o Seul oferece uma experiência de conhecimento da história, muitos museus, muitos lugares, como lugares históricos, palácios. Aqueles palácios, né, que você vê nos doramas épicos, que você tem a oportunidade de alugar as roupas, né, da época, que nós chamamos de hanbok. Eu vou querer né? usar Aqueles vestidos, né, os homens com coreana, aqueles coletes, você aluga e você passeia por todo o complexo, por exemplo, do palácio, tirando... Tem gente que faz book de casamento lá. Que legal. Né, que abastece o Instagram lá. E também tem experiências em Seul, culinárias, assim, das mais variadas coisas para se comer, né? Dos mais variados temperos. Experiências, por exemplo, as mulheres, elas ficam muito interessadas na Coreia por causa dos cosméticos, porque o mercado estético coreano é um dos melhores do mundo. As pessoas vão lá, compram. Esse era um detalhe que eu não sabia, não. Em termos... Tem em todos os aspectos estéticos, desde cirurgia estética até produtos de beleza. Então, as nossas irmãs vão trazer uma mala cheia de coisas lá e em preços muito convidativos. E fora Seul, nós temos, por exemplo, Busan, que é uma cidade litorânea ao sul, que oferece uma outra perspectiva da Coreia. A Coreia é mais marítima. A Coreia ela é cercada nos seus 3 cantos por mar. Então, o mar faz muito parte da vida da Coreia. Então, tem mercado, né, de frutos do mar. Quem gosta de frutos do mar vai cansar de comer frutos do mar com um preço bom. Mas também aspectos culturais relacionados à importância da cidade. E nessa rota que nós vamos fazer, ele já... dando alguns spoilers de Seul até Busan. Dê spoilers. Nós vamos passar por cidades que são estratégicas, que têm características importantes. Se a gente vai num período, por exemplo, de primavera, e uma das coisas mais espetaculares da Coreia são as cerejeiras, as flores de cerejeiras. Então, tem ruas, assim, que são forradas dessas flores. Esse cenário é lindo cenário demais, que você vê em dorama. Nossa, né? deve ser um sonho. É um negócio muito legal. Então, fora a experiência de você pegar trem de velocidade rápida, o KTX lá, a experiência de você estar com guias, mas também, justamente, eu vou estar lá para contar os bastidores, aquilo que ninguém conta, as curiosidades, né? Você não precisa falar coreano para ir, nós vamos resolver tudo e você vai ter aquela imersão que você vai levar para a vida
E eu acho que muito disso vai ajudar você a compreender o mundo que você vê estampado nas telinhas e você ouve nas produções musicais da Coreia. Vai estar vivendo aquilo Vai mesmo, estar né? vivendo totalmente. A Coreia não é um lugar perfeito, mas você vai ver que que os coreanos têm um jeito de vida que pode inspirar muito os brasileiros. A Coreia é o único caso no mundo, na história mundial, de um país que era o mais pobre e que virou um país desenvolvido. Um país que foi colonizado e que virou uma potência mundial. É um caso inédito. Então, existem aspectos interessantes para nós olharmos na cultura coreana e você vai perceber lá na viagem que a Coreia é muito mais parecida em termos históricos e culturais com o Brasil do que você imagina. Olha, isso é algo muito legal. O Paulo falou um pouquinho sobre a história da Coreia e sobre os milênios da Coreia. Você perguntou que lugares seriam legais, né? Você falou de Seul, que é a capital, que é onde a gente sabe que a gente vai concentrar uma parte dos nossos passeios ali na região, É a né? cereja do bolo. Mas eu não sei falar coreano, não vou aprender. Vou aprender as principais saudações que você vai ensinar Claro. todos nós. No ônibus você vai ter uma Isso. aula. Isso, então nós vamos aprender. Mas tem uma cidade que eu quero muito conhecer, que é uma cidade que faz uma imersão mais histórica, que é uma cidade menor, na região ali de Seul, acho que fica cerca de 50 quilômetros, e que tem os próprios hotéis são diferentes. Como é o nome Isso. dessa cidade, Paulo? Tem várias cidades, mas a cidade que a gente vai é a cidade de Cheonju. 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 Como é o nome da cidade? Cheonju. Cheonju. Viu? Cheonju. Cheonju. Cheonju é uma cidade importante porque é a cidade berço da dinastia Joseon, que governou a Coreia há 500 anos. Então lá nós temos uma vila, né? Uma vila tradicional, cuja arquitetura, as casas são as casas de 300, 400 anos atrás. E o mais legal é que nós vamos oferecer a possibilidade das pessoas passarem uma noite nessas casas do jeito que os coreanos há 200, 300 anos eles passavam. Comendo sentado. Já comeu sentado assim no Não. chão? Vai comer sentado, né? Vai comer a comida tradicional, vai vestir roupas tradicionais. Você vai se sentir Um coreano dos séculos É, passados. esse negócio de máquina do tempo Ah, existe. Nós vamos pegar essa máquina do tempo. E isso é tão... Pronto, esse vai ser então o nome de um das nossas programações. A máquina do máquina tempo. do tempo. Da De Coreia. volta de volta para o passado tem que ser, né? De volta ao passado. Mas vai ser algo marcante. Vai ser algo marcante. A gente está com muitas expectativas, planejando muita coisa para que essa experiência seja uma experiência assim que você lembre, ó, aquela vez que eu fui foi diferente por causa das pessoas, por causa dos lugares, por causa da experiência. Que legal. Esse negócio da vilazinha, né? Como que é o nome? Cheonju. A Cheonju. cidade é Cheonju. Cheonju. Tem aqueles hotéis pra dormir em Tapu e tal. Tem. Meu, que legal. tem. Isso aí vai fazer parte do De Volta aí pro passado Ai, aí. de volta. Vai ter... Vamos dar as Será uma condições. programação especial. Será? Será uma programação Eu sei que tem gente que não gosta de dormir no chão. A gente vai oferecer outras opções, mas quem quiser mesmo ter aquela noite de Sentir sono na pele. na pele experimentando, vai dormir naqueles colchãozinhos no chão, Olha Que aí. né? legal. Aquelas portas de correr que são coladas com papel, sabe? Não tem porta assim física, são portas assim que são coladas com papel, Eu quero né? conhecer essas coisas aí. Eu também. Vai ser Que legal, vai ser legal. Você falou de comida, eu lembrei, eu já vi alguns vídeos na internet da galera indo pra uma feira de rua lá em Seul, Uhum. comendo lula viva, uns negócios Aham. assim. A culinária realmente é muito diferente. A culinária é diferente, e isso a gente vai experimentar em Busan. Lula viva. Lula é Ela uma não lula pequena. Tem que ser a lula Os viva tentáculos mesmo? são cortados assim, e você vê os tentáculos se moverem assim por causa do reflexo, né? Olha, os tentáculos da lula são perigosos. hein? Mas é pequenininho. Então tá bom. Então tá bom. Só na verdade, o animal não tá vivo. Você, É reflexo. Você indica. Eu indico. Então tá. Pelo menos para comer uma vez na vida. Tá bom, vamos experimentar. Mas as possibilidades culinárias da Coreia são muito variadas.
Então, a Coreia se transformou num país internacional. Então, você tem na Coreia, em Seul, representantes das culinárias de todo mundo. Mas, como nós vamos na Coreia, nós vamos dar a oportunidade das pessoas provarem o que é a comida coreana, que é conhecida por ser uma comida bem condimentada, É bem apimentada, não é? apimentada. Mas não só isso. É uma culinária que alia muito bem o doce com o salgado, o frio com o quente. Então, o coreano, quando tá calor, não toma coisa gelada na comida, não come comidas geladas. Come sopa quente. Igual o Manauara. Come só porque Em Manaus quando é você assim. come coisa quente no calor, depois bate aquele frescor que eu acho que é muito subjetivo, né? Muito, Logo passa. muito psicológico, mas são costumes culinários muito diferentes, né? As sopas, as caldeiradas, as guarnições, qualquer mesa para um brasileiro é como se fosse uma mesa de banquete, porque são tantas opções para comer e você não precisa ficar com medo. Você come uma vez, se não gostar, você come outra coisa. É. Meu, que legal. Isso também eu tenho muita vontade de conhecer a culinária coreana. Gosto muito da culinária asiática. Eu fui pro Japão, né? Um ano atrás, no meu aniversário. Realmente, a culinária asiática é totalmente diferente do que eu imaginava. E muito gostosa, porque mistura realmente muitas coisas diferentes. São comidas leves, só que com sabor. Isso eu gostei muito. E também, aquela minha amiga coreana, ela também já fez algumas comidas pra mim. Realmente também são Olha bem só. diferentes. Kimchi, Uhum. tteokbokki, essas coisas. Eu gostei bastante. São coisas básicas, mas eu gosto bastante. E é o que o pessoal tem curiosidade de comer. Eles veem Interessante dorama que- e querem comer aquilo. Interessante que a Dora teve um contato com uma coreana. Uhum. Porque diferente quando a gente vai em algum restaurante que tem uma culinária asiática e que é abrasileirado, né? Isso. Deve ter, eu sei que existem os Existem lugares, lugares que são assim. mais tradicionais, Sim. mas normalmente é brasileirado, né? É brasileirado. Para poder vender aqui bem. A Coreia, você disse que a Coreia hoje é muito mais comum a gente encontrar gente lá, né? De outros lugares. Uhum. E ela se popularizou. Sim. A gente pode dizer que ela se ocidentalizou de certa forma, sem perder a sua essência oriental? É uma ótima pergunta. É uma pergunta que dá uma tese de doutorado. Não, então, hoje a gente não vai ter tempo para essa tese, mas Mas sim, eu podemos acho que tem. iniciar esse pensamento. Eu diria que tem um equilíbrio muito legal. A Coreia se ocidentalizou sem perder sua alma tradicional. Isso é legal. Então você tem a casca. As pessoas não se vestem como se vestiam antigamente. Todo mundo veste como ocidental. Era costume dos coreanos comerem arroz com sopa no café da manhã. Hoje, muita pouca gente faz isso. Come pãozinho. Tomam muito café. A Coreia é conhecido pela sua excelência nas cafeterias. Café de excelência. Então, imagina, um país do Oriente, tem nada a ver, né? Porque café é algo ocidental. Tem tudo isso. Você vai ver lá, altamente tecnológico, arranha-céus, trem, avião, tudo isso existe. Mas do jeito coreano. Lá no fundo, o coreano guarda as suas tradições. Que você consegue ver nas produções, nos doramas. Você consegue ver que é diferente do ocidental. O ocidental é mais escrachado, é mais aberto, né? Dependendo do ocidental também, né? Mas o coreano é aquele negócio mais contido. Não é tão contido como o japonês. O coreano é como se fosse o italiano da Ásia. Legal essa comparação. É o italiano da Ásia, né? O japonês está mais para um alemão da Ásia. O coreano é mais sanguíneo, né? Assim, você vai ver que às vezes parece que você está vendo no mercado, por exemplo. Parece que duas pessoas estão brigando. Mas na verdade não, estão pechinchando o peixe lá que vai comprar. Essa é uma característica? Essa é uma característica. Deles conversarem também de uma forma mais efusiva? Assim? Efusiva. São muito autênticos. Então, se a pessoa não gosta de você, não tem aquele negócio polidinho, não. São bem Às sinceros, vezes né? vão falar na cara mesmo. Eu acho que formar uma caravana para a Coreia, cara, vai ser algo muito, muito diferente de tudo. Porque a gente vai ter essa possibilidade de conhecer a cultura, de fazer os passeios, de receber o conhecimento dos guias locais, porque acaba sendo um
um dos grandes diferenciais de fazer a viagem numa caravana é quando a gente tem um guia local Sim. que, por mais que você tenha capacidade e conhecimento que muitas vezes até possa ser diferente do guia, mas é legal ter o contato com quem está ali vivendo a realidade e tudo mais, e a gente poder fazer esse passeio guiado com as pessoas que cada um com alguns anseios, né? Um quer experimentar comida, outro quer conhecer a parte da arquitetura coreana, outro quer saber o comportamento do pessoal. Eu acho que esse mix de coisas vai deixar a caravana... Vai. Por exemplo, ó, mais outro spoiler. A gente vai dar um dia para as pessoas poderem visitar um parque de diversão temático no meio de Seul. Poxa. Que é um dos mais famosos. É o mais famoso da Coreia, na verdade. Você vai no brinquedo? Se eu vou no brinquedo? Radical? No radical? É. Cara, eu não sou de brinquedo radical, não. Então você tá dizendo que vai sobrar pra mim. Vai sobrar pra você. Você pode guiar. Tá. Eu vou levar no museu, coisas mais contidas. Você vai jogar essa bronca. Não, né? as emoções... Emoção é com o pastor Eli. Não, eu topo. Se vai ter um radical, eu topo, tô dentro. Passeios noturnos de barco. Sabe aquele negócio que a gente fez no Rio Nilo? Gastronomia com você. Tá bom. E a aventura é comigo. A aventura é com você. As coisas legais, que você vai fotografar, coisas culturais. Vai estar tudo incluído. Que legal. Pastor Eli, quando você pensa em caravana, você só pensa em Israel e Coreia, né, agora? Ou pensa em outros países também? Puxa vida, é engraçado, né? Quando a gente começou a fazer as caravanas aí há 16 anos atrás, a própria West Travel e a gente como parceiros, a gente pensava muito em Israel. Sempre quando se fala caravana, até as pessoas, assim, no pensamento comum, quando se usa essa expressão, pensa, Israel. Israel. Eu achei diferente fazer caravana para a Coreia. Caravana assim. E peregrinação fica muito igual. Tanto né? Que quando há alguns anos atrás, eu abria a minha empresa que se chama Peregrinos, que é uma empresa parceira da West Travel, a gente faz projetos juntos, eu pensei no nome Peregrinos porque a peregrinação para Israel é algo que é muito natural. Sim. Mas a gente tem aprendido ao longo dos anos que caravana, ela pode alcançar muitos outros lugares e também abordar temáticas que têm a ver, sim, com a espiritualidade, que têm a ver, sim, com o turismo, com os conhecimentos gerais. Então, hoje eu posso dizer que minha mente abriu demais. Essa proposta que a gente está sonhando para o ano que vem, para a Coreia, vai ser também um marco. É claro que a gente tem outros sonhos, né? E a gente tem vários outros projetos também com outros amigos, com outros pastores que contemplam outros lugares. Então, ir para a Itália é algo maravilhoso, ir para a Grécia é algo maravilhoso, ir para a Alemanha é algo maravilhoso, a Suíça. Então, isso falando da Europa, né? Mas a gente tem o Egito, que é muito rico, a gente tem os Emirados Árabes, que são também diferentes de tudo. Eu particularmente, não estou sonhando com caravanas aqui na nossa região da América do Sul, mas quem sabe, também, né? Tem muito lugar legal. Tem muito lugar legal, tem gente que pode sonhar e pensar em projetos assim, mas para mim, caravana hoje, ela não se limita mais a Israel. Sim. E é bem verdade que a gente sabe que principalmente nesses últimos 2 anos, nesse 1 ano e pouquinho, depois desse conflito maior, que hoje é muito mais midiático do que os conflitos que já se passaram, também é algo que a gente precisa olhar com o mesmo carinho para Israel, porque é um lugar que muita gente quer visitar, quer passear em caravana, mas tem muitos outros lugares também que a gente pode explorar, que tem um conteúdo histórico fenomenal, que tem um conteúdo também relacionado, caso a proposta seja trazer um enfoque para a história da igreja, como a gente faz da Reforma, que tem ali Alemanha e Suíça, como também tem pré-reforma que a gente pode fazer Praga, Viena, a Itália também, pré-reforma. Então, enfim, é muito abrangente, né? Dá para sonhar com várias possibilidades, porque o lugar a gente vai escolher. A proposta de caravana, ela tem essas características de irmos como uma família
descobrir lugares novos juntos. E a viagem para a Coreia é justamente um projeto meio que diferente, porque nós não vamos focar na questão religiosa, na Exatamente. espiritualidade. Isso que eu ia perguntar. Nós vamos ficar 14 dias na Coreia, então é um baita tempo. Aí você pode perguntar, por que 14 dias? Porque é o outro lado do mundo, né? Para ir e voltar, você já perde bastante dia. Mas nós vamos pegar fins de semana. Nos fins de semana, no domingo, por exemplo, a gente vai visitar a maior igreja do mundo. É lá na Coreia? Lá na Coreia. É a Full Gospel, né? Que era do David Yong-gi Cho. A gente vai visitar a maior igreja presbiteriana também, que é a Sarang. Se as pessoas, né, se tiverem interesse em visitar, por exemplo, uma reunião de oração, que é muito conhecida na Coreia, acontece às 5 e 5:30 da manhã, aí o pastor Eli vai levar. Vamos. Mas eu não vou sozinho não, viu? Eu vou junto. Você vai comigo. Lógico. Mas nós vamos esse das 5 da manhã. Isso que eu ia te perguntar, porque quando pensa em caravana, pensa história do cristianismo, vamos conhecer mais sobre a Bíblia, navegar pela história da Bíblia. A caravana para a Coreia é realmente história da Coreia. Uhum. Mas tem algum momento bíblico, não sei, o cristianismo passou um pouco pela Coreia? Que pergunta legal. Nós vamos dar muitas informações sobre o cristianismo na Coreia. Para você ter uma ideia, o cristianismo na Coreia é muito antigo. Tem séculos, porque os primeiros missionários que entraram na Coreia foram os católicos. O protestantismo tem mais de 100 anos. Então, é uma história muito sangrenta também, porque com a Guerra da Coreia que aconteceu de 50 a 53, por exemplo, muitos cristãos foram martirizados. Durante o período de invasão, os 35 anos de invasão japonesa, no começo do século XX, os cristãos foram perseguidos, foram mortos, foram torturados. E nós temos nos arredores de Seul, por exemplo, marcos históricos. Nós temos o famoso cemitério dos missionários, onde os missionários americanos foram enterrados. Nós temos lugar onde tal pessoa foi martirizada. E isso tudo vai fazer parte de toda a experiência, porque o pessoal acha que viagem de crente tem que ir só em igreja. Mas Deus, ele age com a sua graça comum em toda a história, em toda a cultura, e a gente pode ver muito vividamente a presença do cristianismo. Você vai abrir a janela do seu hotel lá na Coreia, você vai contar pelo menos umas 10 torres de igreja protestante na sua frente, para você ver que a igreja é presente de uma forma bem marcante, e isso com certeza vai fazer parte dessa experiência que a gente quer promover no ano que vem. E como essa viagem, essa caravana, não é uma caravana de crente, digamos assim, especificamente, ela é para quem tem interesse em conhecer, vai ser muito legal, porque aqueles que professam, né, a fé cristã, a gente tem algo para apresentar para eles, a gente tem um conteúdo para mostrar para eles sobre como o cristianismo chegou até lá, como Paulo falou, como o protestantismo também chegou até lá, e qual é a situação atual do protestantismo, que foi um dos lugares, assim, focos de visita dos protestantes nos últimos anos, e que hoje vive uma realidade também. Mas aqueles que não têm esse interesse, que têm um interesse voltado para a cultura, para a gastronomia, para as visitas e tudo mais, eles vão ter também um baita de um prato cheio. Claro, porque, como você mesmo falou, Paulo, a proposta dessa caravana específica não é tão somente e principalmente as questões religiosas. Sim. É uma proposta muito mais cultural e de viver uma experiência no Oriente, enfim. Então, eu tô muito animado com essa... Até porque, isso é importante falar, a Coreia tem 5.000 anos de história. Então, por exemplo, em termos de formação da nacionalidade, por exemplo, outras religiões tiveram um papel muito importante. O budismo, filosofias como o confucionismo. Você vai ver isso, né? Isso é presente Isso é na presente. Coreia. Você vai ver torres budistas, você vai ver templos budistas no meio da cidade. E tudo isso é o caldo cultural. Então, o que nós queremos oferecer às pessoas é uma experiência de imersão cultural e histórica. Sim. Das quais tudo isso faz parte. Legal. Bom demais. Muito legal. Eu não sabia que tinha tantas igrejas assim na Coreia. Para mim, eles não tinham até uma religião. Uhum. Seria mais
pelas minhas conversas, né, com a minha amiga, seriam mais questões de sorte. Eu acredito na sorte. Mas muito legal saber que eles têm igrejas lá. Tem. O cristianismo é forte lá. É presente. Não sabia disso. Não sabia real. E quando é que vai ser a caravana? Data exatinha, assim. Sabemos que é em 2026. Olha, a gente está numa fase de planejamento, mas nos próximos dias, em breve, nós faremos o lançamento dessa viagem. Primeiro semestre de 2026, na primavera de 2026, primavera coreana de 2026. Então, ali entre abril, maio, nós iremos apresentar agora em breve o lançamento dessa viagem e eu tenho certeza que a Coreia dos Sonhos, que nasceu aqui, ó, essa chamada nasceu aqui do Paulo, a Coreia dos Sonhos. Então vocês vão ver muito essa proposta, essa chamada, que em breve, o pessoal que está assistindo, quem está acompanhando nas redes sociais, tanto as redes sociais da West Travel, também da Peregrinos e também da Coreia Go, né, e do Paulo, né, especificamente, vocês vão ver as próximas chamadas que vão indicar o lançamento que a gente pretende fazer. Um lançamento online a princípio, porque tem gente do Brasil todo querendo, né, Paulo? E é muito importante as pessoas ficarem ligadas. Sim. Porque lançamento é um período único, especial. Inclusive em termos de proposta financeira. É verdade, vai ter proposta de... Eu vou conversar com um rapaz que talvez você não conheça, ele chama Danilo. Eu vou falar com ele e para ver se ele consegue um câmbio legal pra gente fazer o lançamento, Paulo. Porque a maré tá ficando positiva pra gente. O câmbio tá baixando. Então, essa é o momento. É o momento de fazer lançamento, né? Fica ligado nas redes sociais. É isso aí, fica ligado, pessoal. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que a gente se encontre mais vezes. E até mesmo se encontre na Coreia, viu? Muito obrigada, gente. Legal. Valeu. Obrigado, Dora. Obrigada. Obrigado. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Tchau.